Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ministério Público Federal abre investigação contra Jojo Todinho após proposta milionária para apoio a Lula. É isso mesmo. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar declarações feitas pela cantora e influenciadora Jojo Todinho durante a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Em entrevista ao podcast Conversa Paralela, Jojo afirmou ter recebido uma proposta de 1,5 milhão para declarar apoio ao então candidato, durante um encontro que teria sido apresentado como reunião profissional. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo confirmou o recebimento de uma denúncia por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão e declarou estar analisando os fatos narrados. Os fatos estão em análise para que se decida o encaminhamento adequado, considerando a competência para investigação, informou o Ministério Público Federal em nota oficial. A investigação busca verificar se houve irregularidades na abordagem feita à influenciadora e se acusações têm fundamento legal. Especialistas afirmam que, caso sejam confirmadas violações, o episódio poderá ter repercussões jurídicas tanto para a campanha quanto para os envolvidos. Bora aqui então resumir o que a Jojo revelou nesse podcast do Brasil Paralelo. Primeiro, que ofereceram R$1,5 milhão para ela, Jojo Todinho, apoiar Lula para candidato a presidente. Segundo, não só ofereceram para ela, segundo a Jojo, todos os artistas que fizeram para a campanha para o Lula ganharam money, ou seja, foram pagos. Gente, parece que consciência se compra assim, hein? Em terceiro lugar, não foram só os artistas que ganharam. Segundo ela, todas as páginas de internet, essas aí que vocês bem sabem quais são, que tem milhões de seguidores, todas elas também ganharam dinheiro para fazer campanha para o Lula. Agora, ficam algumas dúvidas, algumas questões importantes que precisam de resposta. Quem pagou esses artistas e essas páginas de fofoca? A campanha oficial do Lula é que não foi, porque isso estaria registrado lá na divulgação de gastos oficiais do TSE, onde é obrigatório constar em todos os gastos de campanha. E se não divulgou, quer dizer então que eles pagaram por fora? A campanha do Lula fez caixa 2 para pagar artistas e páginas de fofoca? É isso mesmo? Se for, isso é um crime a ser investigado se foi assim. E mais, qual é a origem desse dinheiro, hein? Se não veio da campanha e, portanto, não veio do fundo eleitoral, de doações, de onde é que veio esse dinheiro? Qual é a origem? É dinheiro sujo, oriundo de esquemas de corrupção? Se for, quer dizer que a nossa elite artística, a nossa nata, aquela galerinha do Projac está recebendo propina, suborno para apoiar o Lula. Isso, mais uma vez, é crime. Além disso, um gasto vultoso para comprar influencers pode configurar abuso de poder econômico que poderia ter derrubado até a chapa Lula-Alckmin. E aí, TSE, vai investigar essa interferência criminosa aí nas eleições de 2022? E o Ministério Público, será que vai investigar? São perguntas até agora sem resposta, mas o que o Jojo Todinho revelou é gravíssimo. Fora a questão moral de um artista ser subornado para apoiar Lula, sem revelar que estava ganhando para fazer propaganda. E você, o que você achou dessa revelação? Me conta aí nos comentários a sua opinião, que eu quero ouvir a sua indignação. E compartilhe esse vídeo para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Nova informação vaza e revela que Superior Tribunal Militar recebeu mais de 30 pedidos de prisão contra Moraes. É isso mesmo. No mês final do governo de Jair Bolsonaro, o Superior Tribunal Militar recebeu mais de 30 ações de civis e militares solicitando intervenção militar e a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nas mais de 30 ações recebidas, o STM rejeitou todos os pedidos, considerando que as questões levantadas não se enquadravam em sua jurisdição. O tribunal reafirmou que sua função é restrita a julgar crimes militares conforme a Constituição. Esse é o golpe. Mesmo sendo vítima, Moraes denuncia, investiga, julga e condena. O senador Eduardo Girão criticou o inquérito do Supremo Tribunal Federal que aponta uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Abre aspas.
Esse é o verdadeiro golpe concreto que estamos vendo acontecer no Brasil. Mesmo se declarando vítima, o ministro Alexandre de Moraes denuncia, investiga, julga e condena, sem direito a nenhum recurso. Temos que repudiar qualquer ato de violência, mas um plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes vai ter seu inquérito, adivinha por quem conduzido? Pelo próprio ministro Moraes. Ele que seria a vítima nessa narrativa. Fecha aspas. Para que os militares nos salvassem de um golpe, primeiro seria necessário que alguém ordenasse esse golpe e que outros tentassem executá-lo. E isso efetivamente nunca aconteceu. O que nós sabemos, isso sim, é que alguns militares e centenas de milhares de cidadãos pressionaram o ex-presidente a viabilizar uma intervenção das Forças Armadas. Mas isso, de fato, nunca aconteceu. E eu vou além. Se teve alguém que salvou o Brasil de uma tentativa de golpe, esse alguém foi o próprio Jair Bolsonaro, que, em última instância, decidiu não intervir e assim garantiu a transferência pacífica e ordeira do Poder Executivo. A definição de golpe de Estado consta do Código Penal, pessoal, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Há alguma evidência nesse relatório criativo apresentado pela Polícia Federal que o ex-presidente ou qualquer outra autoridade relevante agiu de forma violenta ou coagiu pessoas a agirem de forma contrária à lei? Não. Tem algum indício de que Bolsonaro ordenou medidas subversivas? Também não. Tem mensagem, áudio, texto, imagem do próprio ex-presidente implicando ele nos crimes investigados? Não. Tudo que consta do relatório são falas, depoimentos, mensagens sobre ele, não manifestações dele próprio. E eu sei disso porque eu me dei ao trabalho de ler a íntegra do item 3.4 do relatório, que tem um título até que bem sugestivo, da ciência e anuência de Jair Bolsonaro. Olha, eu convido os nossos telespectadores a lerem essa coleção de conjecturas, de suposições da autoridade policial, que não foi capaz de reunir uma prova sequer que evidenciasse a intenção de Bolsonaro de violar a Constituição, de abolir a democracia e depor o governo eleito por meio do uso ilegal da força. As alegações da Polícia Federal, elas estão escancaradamente fundamentadas em meras presunções. Mais ou menos assim, Bolsonaro estava em tal lugar, reunido com tais pessoas, em tal momento, e depois essas pessoas trocaram tais mensagens e por isso nós concluímos que ele cometeu tais crimes. Por isso a conclusão do relatório é que o ex-presidente planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios para a concretização de um golpe de Estado. Essa é uma acusação grosseira, uma acusação completamente divorciada dos fatos. Mesmo quem adere à narrativa de uma trama golpista precisa reconhecer que reuniões, consultas, minutas, trocas de mensagem, por aí vai, nada disso é ato executório. Esses são atos preparatórios e, portanto, são isentos de responsabilização penal. Eu queria deixar alguns questionamentos para a nossa audiência. Criticar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, como colocou o Dr. Zé Eduardo, é golpe? Tomar ciência da insatisfação de setores das Forças Armadas com o processo eleitoral é golpe? Consultar as autoridades militares sobre a legalidade de um estado de defesa para garantir a lisura das eleições, por acaso é golpe? Gente, estado de defesa precisa de autorização do Congresso Nacional e oitiva do Conselho da República. Envolve todas as instituições do Estado, está previsto na Constituição. Se alguém quisesse dar um golpe, se alguém quisesse abolir o Estado de Direito, a última preocupação seria a própria lei. Aliás, a imprensa deveria começar a prestar mais atenção em quem está de fato atropelando a lei, porque isso sim é um golpe real contra a democracia, não um golpe imaginário que sequer foi tentado. Lá no Supremo Tribunal Federal estão servindo agora uma torta de climão. Gente, não é uma torta de limão, uma torta de climão, minha gente. O ministro Alexandre de Moraes está forçando a barra para condenar Bolsonaro sem nenhuma resistência e está causando desconforto e uma torta de climão até mesmo com seus colegas do Supremo Tribunal Federal, de acordo com uma reportagem que saiu no jornal O Globo, da Malu Gaspar. Olha aí comigo, ó. O desconforto no STF com a decisão de Alexandre de Moraes de levar golpistas para a primeira turma. Antes de a gente começar a analisar essa notícia, você já sabe,
curte o vídeo, se inscreve no canal, sinta-se em casa aqui e compartilhe o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar ainda mais longe. Bora lá então, vamos direto ao ponto. Olha aqui o que a matéria diz. A sinalização do ministro Alexandre de Moraes de que ele vai levar a trama golpista para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal provocou desconforto em uma ala da corte, que avalia que era o plenário que seria o melhor ambiente para analisar o tema, considerando a gravidade das acusações e os agentes envolvidos na investigação. Essas questões mais relevantes deveriam sempre ir a plenário, diz um ministro que não vai participar do julgamento e conversou reservadamente com a equipe da coluna. Gente, isso aqui é algo bem raro de você ver. O ministro do Supremo contradizendo publicamente, mesmo que seja em off, no bastidor, sem se identificar, mas contradizendo publicamente um outro ministro do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, alguém que está sendo protegido, blindado, apoiado por praticamente todos os demais ministros em todos os abusos que ele pratica. Isso porque o STF é provavelmente o órgão mais corporativista que existe, porque os ministros sempre se fecham em torno deles mesmos, sempre se protegem, mesmo quando internamente eles discordam, mas publicamente eles não dizem nada, não criticam uns aos outros. Então, para um ministro falar assim, é porque eles realmente estão incomodados com Moraes. Bora seguir aqui e ver o que a matéria diz. Ministros e integrantes da corte ouvidos pela equipe da coluna dizem que o Moraes quer repetir a votação por unanimidade obtida no caso da suspensão do X para a trama golpista, que, segundo a Polícia Federal, envolvia até a confecção de um plano para matar o próprio ministro Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Moraes tem influência sobre os ministros da primeira turma e pode conseguir a aprovação unânime de suas decisões, já que os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, que poderiam divergir dele, que são André Mendonça e Cássio Nunes Marques, estão na segunda turma. Gente, aqui está claramente a estratégia do Moraes, é manipular internamente para que o caso do golpe não vá ao plenário e assim forçar uma unanimidade na condenação do Bolsonaro e dos demais investigados lá na primeira turma, que é onde o Moraes tem bastante influência. Mas, gente, é absurdo isso aqui ser noticiado assim, como se o resultado do julgamento já tivesse definido. A gente sabe, no fundo, que os ministros do STF já condenaram o Bolsonaro, mas é outra coisa eles não terem nenhum pudor de dizerem isso dessa forma publicamente. Isso mostra que essa investigação e o futuro julgamento são um verdadeiro teatro, algo para inglês ver, apenas um rito formal, um teatro para carimbar depois a condenação do Bolsonaro. Obviamente que isso é um absurdo completo, porque um julgamento em que o réu não tem chance real de provar sua inocência não é o julgamento de uma democracia. É um julgamento, é uma execução pública em uma ditadura. É coisa de Coreia do Norte. Segue aqui comigo, ó. O rito adotado de enviar o caso para a turma está de acordo com o regimento do STF, mas essas mesmas regras também permitem que o relator, Moraes no caso, envie o processo para o plenário, caso julgue mais adequado. Interlocutores do ministro, porém, entendem que ele prefere garantir um placar unânime e plena adesão ao seu voto, dissipando os riscos de eventuais resistências internas ou pedidos de vista que adiem o desfecho do caso. Porque lembrem que Moraes quer condenar Bolsonaro, segundo a imprensa divulgou, ainda em 2025, antes de 2026, o que vai ser um julgamento de prazo recorde. Enquanto o mensalão demorou em mais de 7 anos, com o mesmo número de réus, querem julgar o caso Bolsonaro em tempo relâmpago. Segue aqui, ó. Já na primeira turma, Alexandre de Moraes costuma garantir adesão aos seus votos e obter apoio uníssono dos colegas, construindo maioria sem dificuldades em casos mais politicamente sensíveis. Tá aí, gente. Mesmo sendo potencialmente o caso mais importante da história do Supremo, um caso que seria essencial ser levado ao plenário, que é de fato colegiado do Supremo, onde todos os brasileiros poderiam acompanhar o julgamento e examinar o voto de cada um dos 11 ministros, o Moraes, de forma atropeladora, quer manter tudo na primeira turma para não arriscar um votozinho sequer que seja divergente do dele. Isso mostra que ele quer fazer. Ele quer atropelar, ele quer impedir que a defesa tenha em seu favor votos divergentes de outros ministros que eventualmente discordem de Moraes e adotem as teses da defesa. Mas Moraes quer comandar o show inteiro. E olha aqui como que termina essa coluna aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Último parágrafo, ó. Agora, com o julgamento na primeira turma, o temor de uma condenação por parte dos investigados na trama golpista só aumentou. Já estão todos condenados.
Mas sabe quem, com isso tudo, também está condenada? É a democracia brasileira. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que o caso da suposta trama golpista deve ser julgado no plenário do Supremo e não na primeira turma, onde Moraes deita e rola? Conta aí pra mim nos comentários. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.